Fala pessoal, beleza? Resolvendo então essa questão de eletrostática, ela diz que um corpo estava inicialmente neutro e após a eletrização passou a ter uma carga de menos 8 vezes 10 na menos 16 coulombs. Sabendo que a carga elementar é a carga do elétron do próton, né, vale 1,6 10 na menos 19, é correto afirmar que o corpo, então ele quer saber se perdeu ou se ganhou e também quantos elétrons foram. Então, primeiro, né, para a gente entender, o corpo era neutro, significa que ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Vamos simplificar aqui, botar 2 prótons e 2 elétrons. Então, ele está neutro, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como ele ficou com uma carga negativa, né, vamos ignorar por enquanto o valor, mas é uma carga de menos 8, 10 na menos 16, mas é negativa. Então, quer dizer que ele tem ali mais elétrons do que prótons. Como a quantidade de prótons não muda, ele vai, nesse exemplo, continuar tendo 2 prótons. Só que como ele ficou negativo, ele tem que ter mais elétrons, né? Então é como se ele tivesse ali ganhado uma certa quantidade de elétrons. Nesse meu desenho ele ganhou 1 elétron. Claro que não é 1, é na ordem de 10 na 3 ou 10 na 4 elétrons, né? Mas para que a gente entenda é assim que funciona então. Ou seja, ele tem que ter ganho elétrons para ficar com uma carga negativa. Bom, a gente já sabe que isso só pode ser a letra B ou a letra E nesse caso. Já para entender, para saber, né, como é que a gente encontra a quantidade, a gente vai usar esta fórmula que significa o seguinte: a quantidade de carga é igual ao número de elétrons ou prótons em excesso, ou seja, número de prótons acima, além da quantidade de elétrons, ou número de elétrons acima, além, né, da quantidade de prótons. Que é o caso, por exemplo, nesta situação, o número de prótons ou o número de elétrons além do outro seria de 1. Ou seja, tem um elétron a mais do que próton, né? Porque o mais cancela com menos, então a carga seria relativa ao número de 1 elétron. Então N é o número de elétrons ou prótons em excesso. E E é a carga fundamental, que o texto deu, né? É 1,6, 10 na menos 19. Então a gente sabe que a carga aqui é de 8 vezes 10 na menos 16. O N é o que nós queremos saber e a carga fundamental é de 1,6 vezes 10 na menos 19. Fazendo uma observação, o mais correto seria a gente colocar a carga negativa aqui, porque afinal ele deu a carga negativa, e também colocar um negativo aqui, porque como esse número de excesso é relativo a elétrons têm carga negativa, então a carga do elétron é de menos 1,6 vezes 10 na menos 19, e a carga do próton é de mais 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? A gente não precisa porque cancelaria, né, um com o outro na hora de passar dividindo, menos com menos dá mais. Enfim, como está multiplicando, a gente passa esse 1,6 dividindo, então vai ficar 8, né, 10 na menos 16, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. E aqui a gente tem que fazer a divisão daí, né? Funciona o seguinte, a gente divide os números da frente, o 8 dividido por 1,6, que no caso dá 5. E aí a gente põe um vezes 10 na subtração desses expoentes. O de cima, que é o menos 16, menos o de baixo, que é menos 19. Vou botar em vermelho porque a gente tem que ter um certo cuidado, olha só. Vai ficar o de cima, que é menos 16, menos o de baixo, que é menos 19. Ou seja, vai dar mais aqui, né? Menos com menos dá mais. Então fica menos 16 mais 19, ou 19 menos 16. Isso dá 3. Então fica 10 na 3. Este é o valor do N, ou seja, é o valor de elétrons que ele tem em excesso. Ele teve que ganhar essa quantidade de elétrons para ficar com aquela carga de menos 8 vezes 10 na menos 16. Então, no caso aqui, né, a nossa resposta certa, de fato, é a letra B. Beleza, pessoal? Espero que tenha esclarecido essa situação. Qualquer coisa, deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou respondendo, certo? Mas é isso aí, valeu e até a próxima.